Olá, turma. Vamos aqui a mais uma revisão de alguns conceitos elementares importantes para o nosso assunto. Potências com expoentes inteiros negativos. Então, temos aqui algumas potências onde o expoente é um número inteiro, porém é um número negativo. Já vimos na revisão de potência que quando o expoente é negativo, ele representa o inverso do número. Como assim? Lembre sempre, não pode esquecer que todo número sem denominador é considerado um número com denominador 1. Lembra? Os números inteiros são números racionais e os números racionais são frações. Então, este negativo significa o inverso da base, ou seja, o número que está embaixo, o denominador, vai para cima e se torna um numerador, e o numerador vai para baixo, se tornando o denominador. E aí, meu expoente perde o sinal de menos e fica positivo. A partir daí, conceito de potência, que é a base vezes a base, porque está ao quadrado. Porém, vou aproveitar o momento para revisar uma propriedade de potência. Então, vamos botar aqui do ladinho, só como lembrança. Esta primeira potência, você faria pelo conceito, pela definição de potência. 1/3 vezes 1/3. O que daria numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 1/9. Mas vamos aproveitar e revisar uma propriedade importante. Quando eu tenho aqui uma fração como base da potência, eu pego o numerador e elevo ao expoente, e o denominador também elevo ao expoente. Dessa maneira, eu tenho 1 ao quadrado, que é 1, e 3 ao quadrado, que é 9. Observe que, como deveria ser, o resultado é o mesmo. Porém, aqui você resolveu pela definição de potência e aqui usando a propriedade. Mas agora já podemos adiantar aqui com essa pequena revisão. Expoente negativo, inverso do número. Eu vou lá e lembro que minha base tem denominador 1. Inverto a base. O expoente vai ficar positivo. E aí eu uso ou a definição de potência ou esta propriedade, tanto faz. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Agora o ponto que realmente nos interessa para o nosso assunto. Potência de base 10. O expoente está negativo. Então, estamos falando do inverso da base 10. Ou seja, eu vou ficar com 1/10 elevado a 6 positivo. O sinal de menos vai embora, porque eu já inverti a base. E aí, através dessa propriedade, eu vou ter 1/6 sobre 10 a sexta. E aí a gente volta às nossas aulas anteriores de potência de base 10.
Porque aqui eu tenho 1 à sexta é 1 e 10 à sexta, a gente já sabe que potências de base 10 resultam em 1, e esse 1 será seguido de 6 zeros. O expoente me dá o indicativo de quantos zeros acompanharão o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho aqui embaixo 1 milhão. Isso é 1 milionésimo. Porém, quero aproveitar o momento para a gente revisar também a forma decimal de uma fração. Toda fração representa uma divisão. Aqui seria 1 dividido por 9, 1 dividido por 8, tá? Se você fizer essa divisão, vai achar uma dízima periódica. Se você fizer essa divisão, dará um decimal exato. Mas não é o foco da nossa aula. Para o nosso objetivo, não nos interessa esse aqui no momento, mas vou fazer este que está dentro do nosso assunto. Então, o que é que a gente sabe em uma divisão por 10, 100 mil, por potência de 10? Que a quantidade de zeros me dará a quantidade de casas decimais no resultado. Então, como aqui uma potência de 10 no denominador, basta eu colocar o numerador. Lembrar que este número aqui em cima tem uma vírgula invisível aqui à direita, também justificado por aquilo lá atrás de conjuntos numéricos. Todo número inteiro é um número racional. Então, aqui é 1,0, 1,00. Não vou escrever os zeros para não confundir vocês. Então, o fato é que aqui tem uma vírgula que fica invisível. E o meu denominador, por ser potência de 10, está me dizendo quantas posições para a esquerda essa vírgula vai andar. Por que para a esquerda? Porque é divisão, a aula anterior que a gente já revisou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu resultado terá 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque conta o algarismo. Então, vamos lá. Os espaços ficarão preenchidos com zero. Antes da vírgula tem um zero. E essa vírgula, ela saiu daqui, ela andou para cá. Nós revisamos isso na aula passada. Então, nós temos aqui 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais que quem é indicado é o expoente, aqui quem indica é o expoente. Então, 10 elevado a menos 6 é 1 milionésimo, este número aqui. Então, 10 a menos 8, por analogia, né? Este denominador é 1. O expoente vai ficar positivo. Vai ficar 1 oitava, 10 a oitava. 1 a 8 é 1. E 10 a oitava vai ser 1 seguido de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 1 dividido por 100 milhões. Por 100 milhões. Aí a gente já sabe. Divisões por potências de 10. Basta repetir o numerador. E como tem uma divisão, a vírgula vai andar para a esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Então, a vírgula que está aqui, ela fará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela virá para cá.
preenchendo o espaço com 0, conferindo se a gente não errou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, ficou faltando 1, porque deveria ser 8 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós fizemos uma contagem errada antes. Conferindo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encaixa a vírgula aqui e o 0. Então, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas decimais indicadas por esse expoente. Vamos à segunda parte da nossa revisão e reforço aqui, que são as potências com expoentes inteiros positivos. Essa que você aprende desde a escolinha lá embaixo, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Essa conta é simples, você faz. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, aí vai o conceito normal de potência. Mas aqui eu tenho 10 à sexta, que nós podemos fazer também a definição, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, a gente já sabe que as potências de base 10 elas vão resultar em 1 e o expoente me diz quantos zeros vai ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Este cálculo nós já fizemos, né? Aqui em cima. Olha aí daqui, 10 à sexta. Agora, o que é que eu quero que você perceba? 10 a menos 6 dá 1 milionésimo. Expoente negativo. Ele vai recair aqui nessa divisão. E por conta disso, eu tenho este número decimal. Porém, cá embaixo, eu tenho 10 à sexta positivo. Que pelo conceito de potência é esta conta, o que me dá 1 milhão. Para você perceber bem a diferença entre as duas potências. 10 oitava, então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 100 milhões. Outro número que já tínhamos encontrado lá em cima. Aqui ele, 10 a 8. Olha ele aqui. Mas, novamente, o que eu quero que você perceba que 10 a menos 8 vai recair nessa divisão, o que vai produzir este decimal. Porém, o 10 à oitava, a potência com expoente positivo, dá 100 milhões. Bem, algo que já falamos aqui acima, só reforçando, forma decimal de fração, né? Eu posso escrever as frações em uma outra forma chamada forma decimal, e que nós já conversamos aí acima, mas eu botei aqui como um reforço. 1 meio será 1 dividido por 2. Fazendo a conta direitinho, vai dar 0,5 com o resto 0. Então, menos 0,5. Forma de fração, forma decimal. Não são dois números, é o mesmo número, escrito de modos diferentes. Se eles fossem números diferentes, não teríamos aqui esta mensagem, igual. Então, esta mensagem é que os dois são iguais. Outra coisa que eu estou vendo muita confusão, que não deveria ter. Casas decimais.
Tudo que está à direita da vírgula são as casas decimais, é a parte decimal do número, tá? Então, parte decimal é a parte decimal. É o que fica à direita da vírgula. E cada posição a gente chama de casa decimal. Então, este número tem uma casa decimal. Mais um quarto. O número vai continuar positivo, você vai dividir 1 por 4. Né? Vou fazer a conta aqui, que alguns sempre pedem. Eu não fiz em cima, mas vou fazer aqui. 1 é menor que 4. Encaixo o zero com a vírgula e boto um zero aqui. 10 dividido por 2, o por 4, dá 2. 2 vezes 4 dá 8 para 10. 2. Mas ainda tem resto. Eu encaixo só o zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então, 25 centésimos. Forma de fração, forma decimal. Esta é a parte decimal do número. E a parte decimal tem duas casas decimais. Duas casas decimais. Duas casas decimais. Se você não conhecer essa linguagem, fica em maus lençóis. Então, parte decimal que está à direita da vírgula. Cada posição a gente chama de casa decimal. Então, um número com duas casas decimais. E o lado esquerdo da vírgula, professor, parte inteira. Novamente, 12 décimos, que é 12 dividido por 10, mas a gente já sabe, 12 dividido por 10, mas a gente já sabe, divisões por potências de 10. Eu coloco o número, lembro da vírgula, o 10 tem um zero, o que indica que a vírgula dá um pulo para a esquerda. Na divisão, a vírgula anda para a esquerda. Então, a vírgula sai daqui, vem para cá, ficando 1,2. Você vai gastar mais tempo pegando a calculadora e ligando que fazendo isso. Sem contar que as divisões por 10, 100 mil, elas estão muito presentes no nosso dia a dia por conta do nosso sistema de escrita em número ser um sistema decimal. Então, é normalíssimo você estar o tempo todo multiplicando por 10, dividindo por 10, por 100 e por 1000. Observe aqui os números. Os números decimais que estão presentes nos preços. Número inteiro na forma de fração. Também outro conceito que eu vi necessidade de reforçar para que a gente possa continuar o nosso assunto. Ora, todo número inteiro é um número racional. E todo número racional pode ser escrito como uma fração de números inteiros. Então, eu sei que este número aí pode ser escrito como uma fração de números inteiros. Como este é positivo, não tem sinal, eu entendo que é positivo, ele continua positivo. O sinal do número não se altera. Um número positivo continua positivo. O número negativo vai continuar negativo. O que eu quero é mudar a forma de escrever. Sair desta forma e escrever na forma em fração. Aí é só lembrar do que a gente está fazendo aqui acima. Toda fração representa uma divisão. Então é só pensar aqui que números eu posso dividir um pelo outro de modo que o resultado seja 5. Então você pode pensar em 10 dividido por 2. 10 meios é a fração. 10 dividido por 2 dá 5. Escrever o número 5 na forma de fração. Só que tem um detalhe. A forma escrita de 5 na forma de fração não é única, eu posso ter outras. Então, se eu pensar em 20 quartos, também dá 5. 20 dividido por 4 dá 5. 15 terços. 15 dividido por 3 dá 5.
E aí você pode achar mais tantas quantos quiser. Aqui embaixo temos um número negativo. Vou achar uma fração negativa. Eu esqueci de botar o sinalzinho, mas está aqui apertadinho. Vai ser negativo. Eu quero uma divisão que dê em 1. Quando é que a divisão dá em 1? Quando o número divide por ele mesmo. Então eu posso usar 1 sobre 1. Então aqui eu vou botar embaixo, que não ficou muito legal ali. 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 dá isto inteiro. 1 dividido por 1 é 1. E continua negativo, então são iguais. Coloca outra forma aí. Outra divisão que dê em 1. 2 sobre 2 menos 5 sobre 5 menos 10 sobre 10. Todas essas frações estão representando o número menos 1. Fração negativa, 1 dividido por 1 é 1. Fração negativa, 2 dividido por 2 é 1. Fração negativa, 5 dividido por 5 é 1. Fração negativa, 10 dividido por 10 é 1. E por aí vai. Então, são essas as ferramentas em que eu tenho percebido uma certa dificuldade de alguns alunos na turma para desenvolver o nosso assunto, certo? Então, estou deixando mais uma atividade baseada no vídeo de revisão da aula passada. Na atividade da aula passada, vocês percebem que aqui nós trabalhamos várias coisas que foram tratadas na videoaula passada e até em alguns assuntos em nossas aulas lá pela videoconferência, certo? Então, eu acredito que com esse reforço eu esteja conseguindo colocar a maioria em uma condição mínima para que a gente continue o assunto que estava sendo trabalhado, certo? Qualquer dúvida, como eu sempre falo a vocês, lá no Padlet tem um mural só para dúvidas. Eu acho melhor que o mural do Google Sala de Aula, porque a gente faz um mural só com as dúvidas. Fica fácil para todos visualizarem. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. E não se mistura com outro tipo de mensagem, porque é um mural só para as dúvidas, certo? Pode deixar sua dúvida quando quiser e, como sempre, eu sempre respondo assim que eu visualizo e tenho uma oportunidade.